Líder. Bom, encerrando aqui. Só um minutinho, senador Marco Rogério. Senador Elvídio. Eu também, meu líder. Primeiro veja o seguinte, eu sou filiado a um partido político e esse partido político não é o PT. Eu não tenho aqui procuração, nem acho que o PT seja o melhor exemplo de referência. Mas o seu partido é base desse governo. Espera aí, faço e farei sempre que o Brasil estiver numa polarização que de um lado, do outro lado esteja o Bolsonaro, que a meu juízo não está à altura, não tem estatura, não tem nível intelectual para ocupar uma função dessa. Então, estarei sempre. O meu desejo é que a gente tenha uma alternativa para o país que saia dessa coisa. Isso tem feito mal demais ao país. Esse é o meu objetivo. Portanto, não estou aqui defendendo. Assim, acho que o Lula é uma pessoa bem intencionada, acho que tem compromisso firme, porque foi pobre, tem compromisso firme com isso, mas o Lula aprendeu no movimento sindical uma coisa: se relacionar com o patrão e conseguir ali alguma coisinha para os trabalhadores. Ele trouxe a mesma lógica para o governo federal e fez um extraordinário, como Vossa Excelência bem disse, primeiro e segundo mandato. Eu dizia e repito, foi o melhor presidente da República até aquela época dos últimos 40 anos. Vou me lembrar de Juscelino pela história, porque eu não tive o privilégio de conviver, muito menos Getúlio Vargas, que acho também pela história que foi um grande presidente. O Lula adotou a fórmula de agradar a gregos e troianos. 1 bilhão, 1 trilhão para os bancos, 200 bilhões, 300 bilhões para os pobres. Naquela época, os pobres acharam muito bom os 200, 300 bilhões. E aquela época vinha de um declínio de um governo do PSDB que não tinha liderança de oposição. Ele estava sozinho e é por isso que ele, agradando a gregos e troianos, saiu com 80% de popularidade. País é outro, porque equivocadamente, isso é erro de grande parte da esquerda, aos quais eu me junto, a política é por onde é que está indo o orçamento, por onde é que está indo o dinheiro. E é isso que a gente tem que ver. Esquerda é defender que o dinheiro vá para a maioria, para os mais pobres. E direita é defender concentração de renda. Eu vejo hoje muita gente batendo no peito, eu sou de direita. Não sabe nem o que é que está dizendo. Talvez por isso, porque acho que ser direita é defender valores morais, valores éticos, mais conservadores, etc, etc. O Brasil precisa sair disso. O Brasil precisa discutir economia, ver para onde é que está indo o orçamento, o dinheiro do orçamento. E é criminoso o que se faz nesse Brasil. O presidente Lula, na de querer agradar gregos e troianos, não agrada certamente aos gregos. Os gregos, se tiver um fenício, eles votarão com fenício, e os troianos estão cada vez menos satisfeitos e achando que o que tiveram era obrigação. Portanto, está na hora da gente pensar em um destino diferente para o Brasil. Senador Efraim, diante do meu líder da bancada do PSB, que além de tudo é minha referência política, senador Elvídio, me permita, você sabe que é meu amigo pessoal, é meu ídolo, mas por favor, não confunda a base de governo com opinião própria. É o caso do Cid e é o meu caso. Não é porque a gente é da base que a gente concorda com tudo. Basta ver os nossos pronunciamentos na tribuna. O meu hoje, 2 horas da tarde, quem acompanhou, eu deixei claro que o meu casamento com o governo Lula está acabando. E expliquei por quê. Não apenas disse. Então, ao contrário do senador Elvídio, com todo respeito a ele, eu acompanho o pronunciamento do senador Cid Gomes integralmente. Eu não tenho nada a discordar dele. Nada. Faltava um pronunciamento desse. Porque quando Roberto Campos Neto estava no governo, eu subia nessa tribuna para falar dos erros dele e tudo sobre ele, eu quase que apanhava, não aqui, fora daqui, especialmente nas redes sociais. Eu não sei por que essa simpatia toda a esse cidadão. E eu vou resumir, porque ou eu falo bem ou eu falo mal. Por isso, graças a Deus, a minha vida tem muitos processos, né? Porque nessa vida, se você não tem processo, na minha opinião, você passa por ela de passagem. E talvez venha mais um. Eu não tenho nenhum apreço pelo presidente que foi do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não tenho nenhum apreço, porque eu conheço o preço dele. Então, para mim, o que ele fez hoje já era totalmente previsível. Totalmente previsível. Repito, tudo que Cid Gomes, como senador, subiu à tribuna, líder da bancada do PSB, disse, eu acompanho integralmente. Obrigado. Obrigado, senador Cajuru.
Eu estou querendo manter. Vossa Excelência Mascote, a palavra estava pela ordem. Flávio Bolsonaro. A palavra estava pela ordem com o senador Jaime, mas se ele ceder para o Flávio, podemos ter a posição do Flávio na vez. Ninguém quer fazer a parte, não. São questões de ordem. Pode encerrar a discussão, a gente vai para outras discussões. Senador Flávio, eu acho que o Senado precisa rever essa lógica de não fazer a parte para contestar. Eu tenho o maior prazer em receber uma contestação. O maior prazer, eu me animo mais. Não fica essa fala lida, por mais cuidado, por mais esmero que eu tenha procurado fazer isso aqui. Não há aqui uma agressão de ordem ética, moral, a quem quer que seja. Eu tenho esse cuidado, eu tive esse cuidado. Eu vejo exemplos e procuro aprender com os exemplos. Não tenho um processo, Cajuru. Não tenho. Quer dizer, não sei se isso eu sou menos ou sou mais, mas eu não tenho um processo, porque eu acho que a gente pode dizer coisas duras sem fazer agressões pessoais. E eu não fiz aqui nenhuma agressão pessoal. O que eu estou aqui querendo, ao final, propor é que a dúvida da institucionalidade, da seriedade, do papel fundamental do Banco Central, que é de ser um regulador da economia e não alguém a serviço dos bancos, porque vem dos bancos e volta para os bancos. Para a gente acabar com isso, eu estou propondo aqui ao final um projeto. Esse é o objetivo. Não quero aqui. E a data, para mim, é emblemática. 1º de julho, o senador, ou dizer, o neto do ex-senador Roberto Campos, começa a trabalhar numa instituição privada. Sim. Pode ser que o juiz que apitou o jogo do PSG hipotético com o Palmeiras tenha agido com absoluta correção. Tanta correção que o PSG resolveu contratá-lo. No mínimo ficará uma dúvida. E para acabar com essa dúvida é que eu estou propondo aqui esse projeto. Senador Nelsinho Trade, na ausência de um conservador, para pedir a parte para a gente alternar conforme pediu o presidente. Apenas para dizer a Vossa Excelência, na contradita desse entendimento e dar o testemunho, pelo menos ao que me consta, do procedimento do ex-presidente Roberto Campos Neto frente à instituição que ele tão bem dirigiu. Uma pessoa que quebrou uma barreira que existia entre nós congressistas e o Banco Central. Não teve uma vez, e eu era líder do PSD, que o senador Vandelan, que era presidente da Comissão dos Assuntos Econômicos, que o demandou, que ele não foi até os nossos gabinetes para poder explicar essa questão que até hoje perdura, e dizer a Vossa Excelência que todos os procedimentos que estão sendo feitos estão dentro da lei. Isso é muito importante que seja ressalvado, até porque se houver alguma dissintonia nesse entendimento, está dentro daquilo que prevê a legislação. Agora, o ambiente de trabalho dele é esse. Para onde que Vossa Excelência acharia que ele poderia ser demandado a trabalhar, não fosse num ambiente que ele tem uma expertise, que ele tem um know-how, que ele tem um conhecimento da margem de lá do Rio, agora da margem de cá. Técnico do Botafogo que ele não vai ser. Então, eu entendo a Vossa Excelência que a sua crítica é pertinente, concordo com isso que Vossa Excelência falou desse debate, isso faz com que essa casa possa sair da mesmice, sair do tédio, e digo que Roberto Campos Neto tem da parte do senador Nelsinho Trade toda a consideração e a certeza que os seus procedimentos sempre foram e serão éticos. De novo, senador Nelsinho, agradeço a atenção de Vossa Excelência em apartear. Acho que isso deve se incorporar mais à nossa rotina. Esses discursos aqui para a televisão, acho que não contribui muito para que o Senado possa ser um lugar que as pessoas acompanhem, vivam e conheçam lá e aprofundem lá os problemas. Não houve de minha parte nenhuma acusação a quem quer que seja. Vossa Excelência, só para guardar minha coerência, no dia em que foi aqui sabatinado o Galípolo, que é do governo, que eu componho base, que faço parte da base, eu disse para ele isso, não é razoável que uma pessoa venha das instituições financeiras e volte para as instituições financeiras. Que independência é essa? A minha tese é que o Banco Central não é independente coisa nenhuma. Ele é autônomo porque tem mandato, mas são completamente vinculados ao sistema financeiro. E proponho aqui algo que pode amenizar, atenuar, pelo menos prolongar, né, essa aflição que é o que eu sinto hoje. Senador Girão, ouço com muita atenção e prazer. Obrigado, senador Cid. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o objetivo do seu discurso foi cumprido. Gerou um debate que há muito tempo essa casa não se tinha
essa troca de ideias, esse confronto que é saudável para uma democracia. E de forma respeitosa. Não vi da sua parte, confesso, nenhum tipo de agressão pessoal, e é assim que tem que ser. Eu só faço uma ponderação à sua fala, né? E eu sou da sua terra, sou do Ceará, e eu vejo que um dos votos que eu dei, diferente do senhor, foi pela aprovação da autonomia do Banco Central, e dei com muito orgulho, porque acredito que se não fosse isso, esse país hoje estava totalmente liquidado, no meu modo de entender. É o que está segurando, tanto que o governo que o senhor apoia, o governo Lula, sequenciou uma política monetária, basicamente. Está aí os juros nas alturas. O que eu posso colocar também, será que é justo essa colocação de uma quarentena que o senhor coloca, que inclusive poderia ser de termo indefinido, tempo indefinido, se o senhor que é engenheiro, por exemplo, trabalhasse, ou um médico que foi ministro da saúde de qualquer governo, quando terminasse o período dele, ele não poderia voltar para o hospital privado? Me parece um pouco incoerente esse tipo de foco negativo apenas na questão econômica, que eu sei que toca o senhor. Eu sei que lhe move. O senhor já levou para algumas comissões aqui um quadro, fez os cálculos e tudo. Mas eu lhe digo, será que são 2 pesos e 2 medidas? Nós tivemos aqui, e o senhor questionou, eu concordo com o senhor, que votações remotas, votações que são feitas de forma pelo celular, exclui o debate. Concordo plenamente que a gente tem que estar aqui presencial. Mas nesse mesmo dia do IOF que o senhor citou, foi votado o aumento do número de deputados, de forma remota, sem debate nessa casa. Repercussão altíssima que a gente está vendo da opinião pública, que eu acho que o senhor poderia encaminhar para o seu presidente. O senhor faz base dele, já falei com o senador Randolph, já falei com outros senadores do PT, aqui como o senador Paulo Paim, que recomende ao presidente Lula para vetar essa vergonha. Para vetar isso, ninguém aguenta mais pagar imposto, e vai ter. Claro que vai ter, ninguém nasceu ontem. Então, eu queria também, para encerrar, lhe cumprimentar por essa oportunidade que a gente está tendo aqui dentro do Senado Federal de fazer esses apartes. Tem que voltar essa dinâmica, senador Cajuru. Essa dinâmica, quem ganha é o parlamento. A gente aprende com isso, a população que acompanha participa do debate, e eu acho que isso é muito saudável. Muito obrigado pela oportunidade do aparte. Obrigado, senador Girão. Bom, eu não vou contradizê-lo, contraditá-lo, só apenas no que Vossa Excelência coloca como uma aparente incoerência, fazer só para um setor. O setor financeiro, senador Girão, é um setor que mexe com trilhões de dinheiro. Um médico que venha a ser ministro da Saúde, ele não tem o poder, não tem as informações, não tem o poder de depois usar isso no seu dia a dia, né? São completamente distintas, e Banco Central, assim, é uma instituição única. Vossa Excelência coloca como, e o senador Ariovich colocou também a mesma coisa, que deram continuidade à política de juros altos. Que jabuticaba é essa? Vamos ver as 20 maiores economias do mundo. Quanto é que está a taxa de juro real desses países? Não tem nenhum que encoste, chegue perto do que se pratica no Brasil. Jabuticaba, quer dizer que é bom aqui, mas não é bom em lugar nenhum, porque a Turquia, que acho que não sei se integra o G20, talvez seja a exceção se integrar. O Japão tem juro negativo há décadas. Hoje, as 7 maiores economias do mundo, 6 delas têm juro negativo. Ou seja, se você tem capital, você vai pagar para manter esse dinheiro às guardas de um banco, que é o que devia acontecer de fato, né? Agora, você fazer do dinheiro, sem gerar um emprego, sem gerar uma oportunidade, sem gerar uma carteira assinada, meu Deus, isso é jabuticaba brasileira, e enricando os que já têm. Esse é que é o problema, enricando os que já têm. Então, se o nosso presidente, senadora... Eu concedo a senadora Zenaide, mas temos o líder Rogério Marinho inscrito para falar na sequência, senador Ciro Gomes. Então, para permitir que o debate continue, mas com outro orador à tribuna... Se ele me der, eu vou pedir. A gente sugere, e aí você pode aparteá-lo também, mas a senadora Zenaide, para encerrar... Senador Zenaide, com muita honra. Os apartes, antes de... Fechando com chave de ouro os meus apartes, para eu concluir a fala. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores e quem estão nos assistindo.
Gente, o sistema financeiro já fica com mais de 40% do orçamento desse país. Mas eles acham pouco e faz uma extorsão das famílias brasileiras, cobrando 412% de juros nos cartões de crédito, cheque especial. E queria falar sobre esses juros, essa taxa Selic de 15% matando a economia. O que é isso, gente? Quem vai investir? Mas tem algo, Cid, que chama atenção. A história dos depósitos compromissados. Que no Brasil é o único país do mundo que remunera sobras de caixa de banco. Vocês brasileiros que estão nos assistindo, aquilo que o banco não emprestou até a hora do fechamento, o Tesouro Nacional, Banco Central, remunera com 15%. É o único país no mundo. Eu já cobrava de Guedes qual era oficialmente. Sabe quanto é? 1 trilhão por dia. Sabe quando é que esses empresários vão investir? Nunca. Porque quando ele chega no banco, diz: por que é que você vai investir o dinheiro se você já tem a garantia do Tesouro Nacional de no mínimo a taxa Selic? Então, eu acho que é o único país no mundo que os empresários não se unem ao governo contra os bancos, que é quem atrasa esse país. E aqui se fala muito de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal não é só do poder executivo, é do legislativo, que essa casa mesmo, é raro uma semana não se fazer renúncias fiscais bilionárias, tirando da saúde, da educação e da segurança pública. Muito obrigado, senadora Zenaide. Vou agradecendo toda a atenção do presidente Davi, do nosso presidente Efraim. Essa proposta que faço, esse projeto de lei que apresento, senhoras e senhores senadores, não é como retaliação, mas como medida prudencial institucional para preservar a integridade da política monetária, evitar conflito de interesse e respaldar o interesse público acima de qualquer expectativa de benefício pessoal futuro. Além disso, proponho que esta Casa inicie imediatamente o debate sobre a governança do Banco Central. É preciso garantir que sua independência seja em relação a pressões indevidas e não em relação à vontade soberana do povo brasileiro. A República não pode aceitar que a autonomia vire apatia, que a técnica vire pretexto e que o interesse privado suplante o interesse público no coração da política econômica nacional. O povo brasileiro não é ingênuo. Sabe quando está sendo deixado de lado, sabe quando decisões são tomadas, não pensando no trabalhador, na inflação do supermercado, no juro do crediário ou na retomada do emprego, mas sim nos interesses de quem já tem muito e quer mais. A autonomia de uma autoridade que comanda a taxa de juros precisa ser acompanhada de responsabilidade e de limites, porque no final, quem paga a conta das taxas elevadas, dos cortes no investimento público e do arroxo é sempre o mesmo, a população que nunca foi convidada para esse jogo, mas que continua sendo escolhida para perder. Era o que tinha a dizer e não deixarei de repetir. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe agradeço, meu caro orador e senador Cid Gomes.